está falando aqui matriz de transição, ou seja, descreve essa situação aqui. E a situação é uma população com 1 milhão de habitantes, a área consiste de uma cidade e seus subúrbios, queremos analisar a modificação das populações urbana e suburbana ao longo dos anos, suponha que a cada ano 30% da população da cidade se mude para o subúrbio e 20% do subúrbio se mude para a cidade. Bem, esse assunto é difícil, mas esse enunciado ele é bem claro. E aí, tu tem ideia de como construir essa matriz de transição? Assim, ele passou uma. Ele fez uma parecida com essa, que é uma Uhum. matriz que você tem que fazer a coluna da um, ele falou. Bem, eu acho que o caso dele lá era bem específico, né? Porque aqui ele não está pedindo uma resposta ainda, ele está pedindo só a matriz, entendeu? Entendi. Mas tudo bem. A gente pode construir primeiro as equações que descrevem esse sistema, que nem a gente construía lá no 8º ano, no ano da escolinha, e depois pegar e transformar isso numa, numa, numa matriz, tá bom? Então vamos assumir o seguinte aqui, ó. Vamos falar que a população da cidade, ou seja, urbana, né? Eu Uhum. vou chamar de C de cidade. E o C0, então, é a população inicial da cidade, ok? Vamos chamar de Tranquilo. CN, a população da cidade num determinado ano N, para falar assim, Uhum. urbana. No ano N. População urbana no ano N, beleza? A gente está falando de população, então esse CN vai ser a população urbana no ano N. E o SN vai ser a suburbana no ano N, beleza? Certo. Daí, beleza, uma coisa que eu estou dando o nome aqui. E ele está falando de situações não específicas. Tá falando só de 1 milhão aqui, mas a gente não vai usar esse 1 milhão ainda. A gente só quer construir a matriz. Uhum. Daí ele falou o seguinte, que a cada ano 30% da população da cidade se muda para o subúrbio. Então, se a gente for pensar na população da cidade, num ano seguinte a um ano que a gente está pensando, vai ser a população da cidade, só que só 70% dela. Por quê? Porque está aqui no enunciado. 30% da população se mudou, ok? Uhum. Então a Certo. população não é mais a população que estava lá no ano N, mas estamos pensando no ano seguinte ao ano N, porque são as informações que o enunciado nos dá. Eu não sei se você está aí com a prova, né? Mas seria bom você pegar o documento para acompanhar aqui, porque o enunciado é longo, né? Pode ser que se perca. Aí lembra-se que a cidade, né, diminui 30% da população. Só que acontece outra coisa. 20% das pessoas se mudam para a cidade. As pessoas que estavam no subúrbio se mudam para a cidade. Ou seja, 20% das pessoas que estavam no, na outra parte da cidade, no subúrbio, no ano anterior. Ok? Ok. Então eu só escrevi aqui do que se trata a situação. A população urbana, posso até trocar esses. Não, eu não quero trocar porque eu vou me confundir. Beleza, agora eu troco aqui. Urbana. Então a população urbana, num ano posterior a um ano que tu conhece os dados, é igual a população urbana, 70% da população urbana, mais 0,2% da população suburbana. Ok? Ok. Eu só descrevi o que estava no enunciado. Agora, como o que está acontecendo aqui é da cidade, da urbana e para o suburbana, e da suburbana e para a urbana, a gente vai ter justamente o inverso aqui. Ok? Esses 30% que saíram da urbana estão aqui na suburbana e os 80% continuaram aqui. Ok? Ok. Pegou a ideia? A ideia é essa. Pronto, a matriz está feita então. Porque a matriz vão ser esses coeficientes. 07. Pegou a ideia? Uhum. Pronto.
Problema A feito. É só uma forma matricial de descrever o problema que está ali no enunciado. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Eu acho que ele pede mais coisa na A, se não me engano. Seus autovalores e. Aí, Isso. Bem, agora vamos achar os autovalores. E aí, tu sabe achar o autovalor de uma matriz? alto valor. É uma continha ali que tem que diminuir um lambda, fazer o determinante. Lembra? Aham. É o determinante, né? Do lambda. Não. Do A, Hum, né? A matriz que a gente está trabalhando, é, menos. do A Lambda. vezes a inversa. Não, não é É, inversa, é identidade. identidade. Isso. Isso. Igual a Ó, zero. tá bom, eu até entendo que tu não decore a fórmula. Mas assim, para as coisas que o problema está pedindo, diagonalização, coisas assim, que são bem complexas, é muito importante saber algumas coisas assim de forma fácil, tá? Uhum. Então, agora que a gente tem aqui a equaçãozinha, a gente sabe que os autovalores são os lambdas. Então, como é menos lambda, esse i não é inverso, é a matriz de identidade. Então, eu vou fazer o passo a passo aqui, mas é tu que vai fazer o determinante para mim, beleza? Tá. Vou fazer só esse começo aqui. Menos, estou só escrevendo aqui. Ah, e outra coisa. Quando a gente está falando de determinante, a gente pode colocar umas barras assim, ó. Fica melhor. Veja, é o lambda que multiplica a matriz de identidade. Quem que é a matriz de identidade no espaço que a gente está trabalhando? O espaço 2 por 2 é o 0, 0, 1. 0,01. Isso. E agora, né, subtração de matriz, a gente sabe já faz tempo aí, é só subtrair cada termo ali com o seu respectivo, né? Então aqui fica menos lambda, aqui não muda nada no segundo, aqui também não muda nada, e aqui muda, fica zero, beleza? Então agora eu quero que Uhum. você encontre a determinante dessa matriz aqui para mim, ok? Tá. Quando achar o determinante aí, me fale. Ou seja, quando tu encontrar os valores de lambda, tu me fala. Vai dar, deixa eu ver. Na prova você vai poder usar calculadora? Ele estava pensando se ia deixar ou não.
fazer as contas com o número de vírgula às vezes é chato, né? Mas se tu multiplicar todo Muito. mundo por 100 aí, acho que não vai ter maiores problemas. Vai tudo número inteiro. É, a primeira, as raízes vai ser x1 vai ser 1, x2 0,5. Então você achou as raízes, no caso você achou os autovalores, certo? Isso. Isso mesmo, esses são os autovalores, muito bem. 1 e 0,5. Esses autovalores ajudam a descrever as matrizes. Agora, uma vez que a gente tiver os autovalores, a gente pode encontrar o que ele está pedindo mais aqui, que é as multiplicidades algébricas, né? Beleza? Uhum. O que é a multiplicidade algébrica? Eu me confundo muito com a multiplicidade algébrica com a outra. Esse aqui, Ah, que é multiplicidade algébrica e multiplicidade, geométrica. isso, geométrica. Aham. Eu me confundo. Eu, eu não sei se é a que fica em cima, quando tem parêntese, tipo igual lambda menos um multiplicado por lambda menos menos 0,5. Aí o que tiver em cima, sabe? Em cima? Não, não, você está confundindo muita coisa aí, cara. Ó, multiplicidade algébrica é simplesmente a quantidade de autovalores que tu tem. Ah, tá. Então é 2. Dois, né? A geométrica tem a ver com a quantidade de autovetores. Então, se tu tem dois autovalores, Hum, multiplicidade algébrica 2, beleza? Só isso. tá. Agora vamos fazer a B. Não precisa nem de conta para fazer um negócio desse. Para cada autovalor lambda obtido em A, determine o autoespaço V e sua multiplicidade geométrica. Agora sim está falando de multiplicidade geométrica. Daí a multiplicidade geométrica vai ter a ver com a quantidade de autovetores que tu tem. Se eles são combinação linear ou não, etc. Uhum, Porque o que, que aconteceu? Você acabou de resolver uma Bhaskara, né, como a gente fala no Brasil, e uhum. você encontrou duas soluções diferentes. Só que existem Bhaskaras que te dão uma solução só, entendeu? Então seria multiplicidade geométrica um, ok? Sim. É isso. É, e é isso que acontece, beleza? Uhum, A ideia é essa. Então, vamos lá. B. Está pedindo os autovetores. Agora que tu tem os autovalores, tu tem que achar os autovetores. Os autovetores você pode achar agora pegando esses autovalores e jogando na matriz, não é mesmo? uhum. Vamos começar com o 1. Começar com o lambda igual a 1. Daí o que, que vai acontecer? Você vai ter um sistema de equações, descrito por um vetorzinho ali. No caso, o nosso vetor está aqui. Porque o que, que aquela equação que eu escrevi lá há pouco dizia, né? Ela dizia que se você colocar a tua matriz menos o lambda, tem que dar zero. Só que isso é verdade para um vetor. Um vetor que está aqui que é igual a zero, ok? São detalhes Uhum. aqui da obtenção dos autovalores e autovetores que é mais importante do decorado que saber de fato. Né? Porque é uma matemática meio chata. Eu já estou descrevendo que esse meu vetor aqui vai ser uma componente x e uma y. E na prática eu vou ter que buscar uma relação entre essas componentes. Ok? Então vai ficar menos 0,3, 0,2, 0,3, menos 0,2. Olha só, né? Alguma coisa tem a ver, né? Do múltiplo ali, não é mesmo? A menos que eu tenha errado algum Uhum. sinal, não, não. É isso mesmo.
Beleza? Uhum. Então agora a gente pode reescrever isso aqui como um sisteminha, fazendo as multiplicações, para ficar mais fácil observar as relações. Daí o que que acontece? Acontece que, obviamente, né, uma linha é múltipla da outra, percebeu? Certo. Uhum. Então você meio que ignora uma das linhas, já que uma linha é múltipla da outra. Isso, de modo geral, vai acontecer sempre que tu estiver procurando autovetores, tá bom? E tu vai poder, então, escrever uma relação entre o x e o y. Por exemplo, se você passar o x para o outro lado, na primeira linha, você vai ficar com 0,2y igual a 0,3x, certo? Uhum. É isso aí. Ah, então é isso. Agora que a gente tem isso aí, a gente pode até fazer o seguinte, olha só. A gente pode multiplicar todo mundo por 10, vai ficar 2y igual a 3x, não é? X. Certo. Isso. Daí você pode até dizer que, bem, eu vou te mostrar o jeito que eu acho mais didático, apesar dos números saírem mais feios no teu autovetor. Vamos isolar o y, ok? Uhum. Isolamos o y. Então, você pode dizer o seguinte, você pode dizer que o seu x é igual a t e o seu y é igual a 3 meios de t. Portanto, você pode dizer que o seu vetor é o vetor aqui, o autovetor, né? É t, 3 meios de t, e agora para encontrar a base é só puxar esse t para fora. 3 meios. Como qualquer múltiplo vale, tu pode até. Assim, isso aqui já é uma resposta bem legal, tá? Isso aqui já é o teu autovetor, associado àquele autovalor. Mas se tu quiser deixar mais bonitinho, tu pode multiplicar por 2, porque qualquer múltiplo vale. Então você pode dizer aqui que o autovetor. Como é que o teu professor chama autovetor? Não sei, eu vou chamar desse jeito. Autovetor, autoespaço, mesma merda, tá tudo a mesma coisa. Tu pode dizer que é 2 e 3. Então eu multipliquei isso aqui por 2. Uhum. Múltiplo também vale, certo? Então tá aqui o autovetor associado a quem? A lambda igual a 1. Beleza? Certo. Pegou a ideia? Peguei. Então tá bom, então agora é a tua vez. Eu vou deixar aparecendo aqui, eu acho que tu consegue enxergar bem, né? Não sei se tu consegue Uhum. enxergar bem, mas toda vez. Eu vou começar a virar minha tela aqui para dar aula com o tablet, mas é um trampo do caramba. Eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar isso aqui para tu olhar no WhatsApp. Eu falei pra sua mãe que tinha que ser no computador, hein? É ruim. Ninguém nunca me escuta. Não adianta eu falar as coisas. Uhum. Eu quero que você faça agora pro lambda 2 igual a meio, beleza? Encontre o autovetor associado a ele. Tá. Eu Fazer quero agora. também que tu faça num papel, ou de uma forma que tu possa me enviar, tá bom? Para eu avaliar se tu tá escrevendo bem, te dar alguma dica para escrever na prova. Eu vou fazer de caneta, porque minha letra é meio. Não se preocupe, faça como tu quiseres. Só me envia para eu poder dar aquela ajudinha. Qualquer dúvida pode perguntar, mas tenta fazer o máximo possível sozinho, só seguir os passos.
Cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá bom? Uhum, não, tranquilo. É bom que Beleza? eu vou fazendo aqui. Isso, sem pressa, faz pra acertar, porque apesar de ser uma coisa mecânica, é meio confuso.
aí, como é que vai a resolução? Tá tranquila por enquanto? Eu, eu vou te mandar aí. Mas essa foi meio complicada. Eu não sei se tá certo. Beleza, a Peraí. princípio era para ser o mesmo processo, né? Pra você ver. É porque ela deu O lambda um. 2? Não, o lambda é 0,5, né? De onde tu tirou o lambda 2? Nossa, por isso é o nome da 05. Nossa, eu viajei. Mas vamos ver o processo aqui. Não sei de onde. Aí foi uso pesado de entorpecentes, aí, cara, cuidado. Ó, Caralho. porque o problema foi o que de fato aconteceu, né? Tu buscou uma relação e não tinha. Que nem no meu caso aqui, olha só, por que que ficou exatamente múltipla uma linha da outra? Porque eu estou pegando autovalores, eu coloquei um alto valor no lugar do lambda, por isso deu para excluir essa linha aqui. Agora, como tu pegou um valor aleatório, não deu para excluir. Daí a tua conta ficou diferente da minha. Esse é o problema. Sacou? Uhum. Daí o processo parece bom ali, tu tentou buscar uma relação, etc, mas não era alto valor, não ia dar certo. Entendeu? Que Nossa, eu pena. viajei muito. É. Daí tu ficou buscando ali uma relação meio bizarra, não deu certo. Mas tudo bem, tudo bem. Depois eu peço para tu fazer uma outra parecida. Por hora aqui eu só vou dizer então que o alto vetor, quando o alto valor é 0,5, o alto vetor é 1 menos 1, beleza? São esses dois Uhum. autovalores, dão dois autovetores diferentes, beleza? Agora, vamos falar sobre a multiplicidade geométrica de cada uma dessas soluções, beleza? Tranquilo. Como você tem essas soluções separadas, né? Elas vieram de valores específicos, não eram autovalores com multiplicidade geométrica 2, né? Cada um tinha um de multiplicidade geométrica. A gente tem uma regra, né? Desculpa, a multiplicidade geométrica ela é sempre menor ou igual à multiplicidade algébrica, né? Do alto valor associado. Então, por isso, como não tem como ser uma multiplicidade zero, então esses autovetores aqui que tu obteve, ambos têm multiplicidade geométrica 1, beleza? Certo. Bem, de modo geral, o que acontece quando tu está falando de matrizes 2 por 2? Para ter multiplicidade geométrica 2, por exemplo, tu teria que estar com uma coisa de três dimensões, tu teria que ter dois vetores, assim, entendeu? Mais um outro vetor aqui. Então, a quantidade de vetores daria a tua multiplicidade geométrica. A quantidade de autovetores associados daria a tua multiplicidade geométrica, beleza? Só que como cada um desses vetores é descrito por uma combinação só, multiplicidade geométrica 1, ok? Ok. Entendi. Né? Por exemplo, se quando tu fizesse a conta lá, tu tivesse do alto valor, né? Tu tivesse encontrado um alto valor só, aquele alto valor teria multiplicidade geométrica 2, ok? Desculpa, Uhum. multiplicidade algébrica 2. Alto valor tem a ver com multiplicidade algébrica, alto vetor tem a ver com multiplicidade geométrica. Se você tivesse feito a conta e tu tivesse obtido um alto valor só, aquele alto valor teria multiplicidade geométrica 2 porque ele valeria por 2, entendeu? Tu está trabalhando num espaço 2 por 2, então tu supostamente poderia ter até as duas respostas que a gente teve. Né? A gente teve esses dois autovalores aqui. Cada um deles tem multiplicidade geométrica 1. Eles valem por Uhum. 1 só. Agora, se tivesse tido uma resposta só, essa resposta valeria por 2. Então, tu teria que dizer que essa resposta teria multiplicidade geométrica 2. É que nem quando tu está fazendo Bhaskara e o delta dá zero. Quando o delta dá Certo. zero lá, Uhum. tu tem, na Bhaskara, né, tu Dois tem igual, né? duas soluções iguais, ou seja, aquela solução vale por 2, exatamente. Ah, então tu entendeu. É isso que tem a ver a multiplicidade geométrica e a algébrica, só isso. Tranquilo, né?
Então, beleza. Eu ia fazer essas contas, né? Trocar o número no meio do caminho. Então, vamos lá. Agora o que está pedindo na C aqui? Ó, tá grande o arquivo. Verifique que A é diagonalizável sobre R, exibindo uma base de alto. Sobre R, eu acho que ele quer dizer sobre os reais. Exibindo uma base de autovetores e as matrizes P, P-1 e D. D é a matriz diagonal. Ok. Para fazer a diagonalização, a gente tem que, então, pegar a nossa base de autovetores primeiro, né? Quem são os nossos autovetores? São esses dois aí obtidos, que é o, vamos dizer assim, que é o 2 e o 3, né? E o 1 e o menos um. Beleza? 2 e o 3 eu obtive, e o menos um era o que tu tinha que ter obtido. Então, agora vamos começar o processo de diagonalização, né? Tem muitas formas de fazer esse processo. Como a gente está falando de uma matriz 2 por 2, vamos fazer do jeito mais rápido que tem, beleza? Uhum. Na prática, ele quer que a gente ache o P, o D e o P elevado a menos um. É só isso que ele está pedindo. Então, vamos encontrar o P. O P é só dizer que é, não sei se tu lembra, mas as colunas do P são justamente os nossos autovetores. Só isso. Olha só que tranquilo. Isso é o P. Ok? Os autovetores, né? Os autovetores. O D é os Uhum. autovalores. Então, como os nossos valores. Pô, já esqueci, é 1,5, né? Vou colocar 0,5 aqui para não ficar escrevendo fração. Uhum. Tá bom? E agora, quem é o P elevado a menos um? P elevado a menos um é o inverso do P. Ok? Uhum. Bem, será que tu consegue obter a matriz inversa do P? Lembra como é que faz isso? É, a linha vira coluna, né? Não, isso aí é transposta. Eu não sei, não lembro. Sério? Ah, não, mano. Essa aí é uma matéria bem importante. Tem que saber isso aí, tá? Inverter matriz, mega importante. É aquele processo que tu coloca a diagonal aqui. Eu até Ah, queria fazer do o... jeito rápido, né? Tem um jeito mais rápido quando é matriz 2 por 2, mas já que tu não sabe do jeito básico, a gente vai ter que voltar pro básico. E agora a gente tem que fazer manipulações aqui na, nas linhas, nas colunas, somar linha, subtrair linha, multiplicar, para que a matriz diagonal fique desse lado. Para que desse lado fique 1, 0, 0, 1. E daí o que modificar aqui vai ser a tua matriz inversa, beleza? Uhum. Então, por exemplo, a gente quer que o primeiro termo vire 1, né? Divide a primeira linha por dois, né? A gente pode dividir a primeira linha por 2, mas será que isso é legal? Não sei se é legal. E daí vai aparecer um monte de fração e eu não gosto de trabalhar com fração. Então vamos fazer a É. coisa aos poucos. O que tu falou tá certo, pode dividir a primeira linha por 2, mas eu não gosto de trabalhar com fração. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou dizer que a linha 1 vai ser a própria linha 1 menos a linha 2. Tu já vai entender por quê. Vou apagar isso aqui. Linha 1 menos a linha 2. Então é 2 menos 3 menos 1. Caralho, 1 verdade. menos 1, 2. Sacou? Uhum. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar menos 1. Embaixo vai continuar a mesma coisa. Aí tu deve estar pensando, ah, mas para que fazer isso? Eu quero o 1, não quero o menos 1. Agora eu pego a linha 1 e multiplico ela por menos 1. Tá bom? Daí Uhum. vai trocar o sinal de todo mundo. Pronto, já temos o 1 no primeiro cara. Tudo bem? Uhum. E agora, que a gente já tem um no primeiro termo, a gente já pode zerar
cara aqui embaixo, né? Como é que a gente faz para zerar? A gente vai falar que a linha 2 é a linha 2 menos 3 vezes a linha um. Pegou a ideia? Uhum. Aqui continua a mesma merda. Aqui vai ficar zero. Menos 2 vezes menos 3 é mais 6. Menos um mais 6 menos 5. A menos que eu esteja errado, é isso. Daí vai ficar 3. E aqui menos 3 mais um. Menos 2. Putz. Não gostei desse 5. É o que tem, né? É 5 ali, né? O inverso não tá batendo com a inversa que eu fiz antes. Que droga. A inversa já é isso aqui, olha só. Mas não era pra ter dado menos 5 aqui então. Era pra ter dado outro número. Será que eu me perdi em alguma coisa? É, o 2 é o 2 menos 3 vezes um. Caramba. Eu copiei alguma coisa errada aqui. 1 menos o L2. Eu acho que eu errei aqui, né? Será que eu errei? Caramba, que saco. 1 menos com menos dá mais 2. Cara, olha só, vou te pedir um passo de fé, tá bom? Pra Uhum. eu dizer que isso aqui é a P, tá? Não, mas eu acho que é melhor a gente fazer o passo a passo mesmo. Senão vai ficar muito tosco, né? Vamos transformar isso aqui na matriz diagonal. Vamos lá. Falta pouco. Falta pouco. É que eu não tô gostando dos números. Mas também o que eu gosto ou deixo de gostar, não importa. Vamos fazer o seguinte. Vamos transformar isso aqui em um, né? Fazer o quê? Eu vou dizer que a linha 2 é a própria linha 2 dividido por menos 5. Nossa senhora, vai ficar feio isso. Pronto, parte de baixo já está feita. Agora vai ficar menos 3 quintos, 2 quintos. E agora como é que a gente faz para zerar esse cara aqui? Eu vou dizer que a linha 1 é a própria linha 1, mais duas vezes a linha 2. Ok? Uhum. Eu não queria que aparecesse esse monte de 5 dividindo, porque eu acho muito feio isso. Mas é o que apareceu, né? Ou daí vai ficar, olha só as coisas feias que vão ficar aqui. Tem que fazer na calculadora. Mas matriz inversa é isso sempre. Né? Fazer o quê? Vai ficar menos um mais 6 vezes 5. Não, menos. Né? E aqui vai ficar um mais 4 quintos. Então a matriz inversa está aqui. Menos um menos 6 é menos 11. Menos 11 quintos. Aqui 9 quintos. Aqui menos 3 quintos. E aqui 2 quintos. Só que como é uma matriz, a gente pode pegar o múltiplo dela mais interessante. Né? É só pegar o menos 11, 9, menos 3, 2. Ok? Uhum. Basicamente é isso. Beleza? Tranquilo. Tá aí. Então, a matriz A de fato é diagonalizável porque tem uma matriz inversa associada. Obter o inverso significa que o A é diagonalizável, beleza? Uhum. Pronto, feita a conta. Olha só, essa foi longa. Show de bola, fizemos tudinho.
Depois eu vou te mandar, não se preocupa, tá bom? Uhum. Então, eu estava vendo as listas ali do teu professor. Essas contas são bem, parecem com bastante frequência, né? Ele cobra bastante contas assim. Não sei se tu viu lá. Tem bastante coisa parecida com isso. Então, que tal a gente fazer uma outra que eu estava vendo aqui? Que ele passou, achei bem legal. Essa aqui, ó. A 3. Considere as seguintes matrizes. Blá, 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 blá. Determine os autovalores para cada matriz. Bem, eu não sei se tu quer ver outra específica. Tem alguma que tu queira ver mais especificamente? Ah, ele falou que vai ter uma parecida com aquelas duas últimas Duas últimas da prova ou duas últimas da lista? da lista. Tá. Então vamos ver a 5 e a 6, tu quer dizer, né? Isso. É, na Uhum. prova tem uma igual a 5, na real. Opa, vamos ver aqui, foi abrir o negócio. Igual a Ah, 5, né? isso. Tem uma Aí ele igualzinha. falou Então vamos começar pela 5 aqui, deixa eu apagar. que ele segue o mesmo padrão, assim, da prova que eu percebi depois de estar fazendo a prova. Ele segue o Uhum, mesmo padrão. pode crer. Tu é de, de Distrito Federal mesmo, cara? Uhum. Porque Tem, tem um sotaque de Florianópolis, sei lá. minha família é mineira. Ah, mineirinho. É, mas Goiânia e Minas Gerais é a mesma coisa, né? Sotaques são iguaizinhos. Então tá bom. Temos aí a nossa matriz, não possui autovalores, blá blá blá. Em autovetores reais. Dê uma explicação geométrica desse resultado, depois calcule os autovalores de A, quando alfa igual a zero e A igual a π. Não tem autovalores nem autovetores reais. Então, tem complexos, né? Vamos encontrar os autovalores complexos que ele está dizendo. Vamos pegar a matriz, vou chamar de A, né? Ele chama de A. Para encontrar a coisa, né? A gente tem que. Tu já lembra, né? Deixa eu até escrever aqui melhor. Determinante da matriz ali, menos o lambda, né? Ele está dizendo que não tem real, mas ninguém falou que não tem complexo, né? Normalmente é complexo essas coisas quando envolvem seno e cosseno. Então, vai ficar cosseno de alfa menos um vezes cosseno de alfa menos um também. Meu, eu sou retardado, né? Que é menos lambda. Não sei de onde eu falei um. Tô pensando em outra coisa. Menos seno de alfa ao quadrado igual a zero. Certo? É, é Muito mais, bem. não? Oi? Isso não é mais seno de ao Ah, é quadrado, mais, é não? verdade, é mais. Falei besteira. Tá certo ou tô errado? Muito bem. Agora sim, de alfa ao quadrado. Isso. Agora temos que resolver essa continha, né? E ver os lambdas associados aí. Ah, agora vamos fazer aqui cosseno de alfa ao quadrado menos lambda de novo. É o quadrado, né? É o trinômio quadrado perfeito. Menos 2 lambda cosseno alfa mais lambda ao quadrado mais seno ao quadrado de alfa igual a zero. Esse cara e esse cara aqui vão dar 1, né? Uhum. Então vai ficar 2 lambda cosseno alfa igual a 1. Beleza? Tem mais lambda ao quadrado. Tá, é verdade, tem o lambda ao quadrado. Então, bom que tu não me faz perder nas contas. Gosto de aluno assim. Não acredito em tudo que eu falo, não. Don't trust, verify.
Agora, nós temos que resolver isso aí, né, a princípio. Na verdade, a gente está pensando o seguinte: ele quer que a gente prove que isso não é real, que não vai dar uma resposta real. Só que na prática aqui vai ter tudo a ver com o delta, né? Se o delta for sempre negativo, vai ter sempre resposta complexa. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes c, certo? Uhum. Se a gente quer que ele seja real, né? Ou melhor, se a gente quer que ele seja complexo, tem que ser sempre menor que zero. Então tu vai ficar com 4 alfa cosseno ao quadrado de 4 alfa ao quadrado. Né? Opa, não tem alfa aqui, tô falando merda. 4 menor que 4. Certo? Que eu passei esse 4 aqui pro outro lado, no código sinal. Beleza? Uhum. Então, Isso. Então eu vou ter cosseno ao quadrado de alfa menor que 1. Daí agora você tem que pensar o seguinte, que quando a gente está falando de uma coisa ao quadrado, menor, né? A gente está avaliando... Não, peraí, tem um detalhe aqui. Não, não tem detalhe nenhum, é só isso mesmo. A gente está pensando o seguinte, quando a gente tem uma situação como essa, né, a gente está avaliando um módulo, não é verdade? É um módulo, beleza? Então, o que, que vai acontecer? É a mesma coisa que tu estivesse falando do módulo. Porque tu faz a raiz não dá módulo. Quero dizer, se tu faz a raiz de 4, qual que é a resposta? Né? Mais e menos 2? uhum. Porque É qual o o número que é o módulo de quadrado 2. dá 4? 2 e menos 2. Né? Então é como se tu estivesse falando do módulo de 2, certo? Certo. Por que, que eu estou falando isso? Porque agora tu vai ver uma coisa que tu sempre vê no cálculo 1. Tu vai ver que esse cara tem que estar entre menos 1 e 1. Porque é o módulo, né? Eu Certo. posso até fazer um passo a mais aqui. Posso fazer a raiz quadrada dos dois lados. Tu vai ter o módulo de 1. Certo? Uhum. Agora tu entendeu, né? Beleza. Daí eu te pergunto, é verdade que o cosseno está sempre entre menos 1 e 1? Sim. Sim, é a própria definição do cosseno, né? A imagem dele está sempre entre menos 1 e 1. Então eu acabei de provar que é verdade. Que o delta é sempre menor que zero. Ou seja, é sempre complexo, que é o que o problema está pedindo. Tá bom? Uhum. Então essa aí é uma questão bem interessante, mas de novo, só decorar. Beleza? Eu vou escrever um pouco aqui para tu lembrar. Queríamos provar que a solução é sempre complexa. Por isso, quando obtemos o polinômio característico, fizemos a suposição de que o delta é sempre negativo. Quando terminamos a conta, encontramos uma verdade absoluta, que é que o cosseno está entre menos 1 e 1. Sendo assim, o que assumimos, ou seja, que o delta é negativo, é verdade sempre. Não só para algum valor específico de alfa. Para todos os alfas que tu colocar ali, o cosseno vai ficar entre menos 1 e 1, certo? Uhum. Então essa é a ideia. Por isso que a gente pode argumentar que de fato é isso mesmo. Ok? Certo. E o Pegou a ideia? polinômio, o polinômio característico é aquele que a gente pegou, né? Depois O polinômio característico é da quando a gente faz o matriz. determinante igual a zero. Exatamente. Ah, Isso a tá, gente chama de entendi. polinômio característico. Uhum. Ok? Entendeu? Muito bem. Dê uma explicação geométrica para esse resultado e depois calcule os autovalores de A quando o alfa é zero e o alfa é π. Bem. Olha só que interessante, né? Apesar
de nós termos obtido ali a resposta, né? Nós agora vamos tentar obter a resposta no contorno, no limite, no limiar da situação, que é quando o alfa é zero e o alfa é π, que é onde vai acontecer o menos um e o 1, certo? Uhum. Porque nós encontramos aqui para menor que zero, mas não menor igual a zero. Porque para ser complexo tem que ser menor que zero, certo? Agora Certo. nós vamos ver ali no contorno, no limiar, o que vai acontecer. Bem, a nossa matriz é essa aqui. Se eu pegar, por exemplo, o cosseno de zero, deixa eu copiar aqui tudo. Se eu pegar aqui, por exemplo, o cosseno de zero, o que vai dar o cosseno de zero? O cosseno de zero é 1, certo? Sim. Então Zero é tu vai um. ficar com, Zero. vai ficar 1 menos lambda, Lambda. aqui E vai vai dar ficar zero, e vai ficar zero, zero, zero. 1 menos lambda. Lambda. E aí, tem como tu encontrar esse alto valor aqui para mim, se é que ele existe? Vai ficar um, dois, lambdas, mais lambda ao quadrado. Vai dar lambda um. Vai dar duas raízes é igual. Ah, é? Então Que é é a famosa lambda. lá, multiplicidade geométrica igual a 2, né? Lambda Isso. de 1, só Não, isso, né? peraí. Uhum. Tá. Então, muito bem. Muito bem. Muito bem. Bem, eu quero só falar uma coisa antes, né, de a gente falar aqui do alto valor, que de fato tu tá certo. Acho que tu já entendeu que a multiplicidade dele é 2. Mas essa matriz que a gente está escrevendo, cara, ela tem um significado muito interessante, né? Eu quero conversar um pouco sobre isso. Essa matriz aqui, ela é muito famosa, essa matriz A. Ela é uma matriz que representa uma rotação, ok? Por Uhum. exemplo, digamos que você tenha o eixo cartesiano aí, famoso, né? O eixo XY. Ele é um eixo que está ali orientado de forma perpendicular, retinha, né? Ele não é isso aqui. Poderia ser, entendeu? Aqui deu para perceber que ele foi rotacionado um alfa em relação ao eixo X, certo? Que é Certo. justamente o alfa que a gente coloca na matriz. Então essa matriz serve para tu descrever a conversão dos pontos, ou vetores, ou retas, o que quer que seja, desse eixo aqui para esse. Ok? É uma matriz de rotação, serve só para rotacionar aquilo que tu está trabalhando. Isso às vezes é muito importante. Né? Por exemplo, na física, a gente faz isso meio que decorado quando a gente está trabalhando lá com um plano inclinado, sabe? Sabe o plano inclinado na física? Que é quando os Uhum. bloquinhos caem no plano inclinado, assim, tem a PX, a PY. Sim. Lembra disso? Como que a gente faz isso na física, né? No bloco, no plano inclinado? A gente chama o PX de P seno θ e o PY de P cosseno θ, certo? Tá, verdade. É a Caramba. rotação. A gente pegou e rotacionou ali os nossos eixos, transformando para ficar mais fácil as contas. Na prática, a gente multiplicou essa matriz. Claro que a gente faz aquilo lá de uma forma decorada e tal, isso aqui serve para qualquer caso. A ideia é essa, beleza? Beleza, Então tá entendeu? bom. Bem, na prática, né, o que, que isso significa? É uma rotação, né, que não tem um eixo fixo, então. Significa que não vai existir vetores, né, que são escalados por A, que é a definição de um autovetor. Então, muito bem. Detalhes matemáticos. Então agora você encontrou aí que quando é o alfa igual a zero, você encontrou o alto valor 1, e se você fizer o alfa igual a π,
O alto valor vai dar -1, tá bom? -1. Pode, Porque aí vai trocar, né? basicamente. No caso, isso representaria o quê? Uma rotação de 180 graus, naquilo que eu desenhei agora há pouco. Né? Se o alfa for 0, não rotaciona. Então, o alto valor ser 1 significa que tudo permaneceu igual. Tu ter multiplicado ali, tu ter feito a operação, não modificou nada na sua resposta. Agora, se você colocar π, o que vai acontecer lá naquela rotação? Né? Vai rodar tudo. Teu eixo vai estar completamente girado. Certo? 180 graus é meio giro. Concorda comigo? Certo. Por isso que vai inverter tudo. Daí quando inverte tudo, né, na prática, a representação matemática disso é que o teu alto valor é -1. Caramba. Beleza? Que massa. Aham. Isso é uma aplicação, tipo, isso é uma visualização dessa coisa tão abstrata, que são os autovalores e os autovetores. Servem para alguma coisa. Aqui o valor de -1 está mostrando esse espelhamento. A gente normalmente associa espelhamento com trocar o sinal. É o que está acontecendo. Espelhamos o eixo, o alto valor mudou. O alto valor daquela situação é -1. E a multiplicidade geométrica, 2. 2 de novo, porque tu poderia, né, Bom. na equação de segundo grau ter duas raízes, mas tu tem uma só. Como tu teve uma só, a multiplicidade geométrica é 2. Muito bem. Agora, vamos lá. Seja A, B, C, D, pertence a matriz 2 por 2. Mostre que A menos D quadrado mais 4BC maior que zero, então é diagonalizável. Ah, sim, 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 sim. O que está acontecendo aqui? Lembra no outro problema que eu te falei que para que o A fosse diagonalizável, que era o que o problema estava pedindo, a matriz A, né, fosse diagonalizável, tinha que existir o P menos 1, ou seja, tinha que existir a inversa do P, a inversa dos autovetores lá, como coluna da matriz. Eu Uhum. falei isso, lembra? Uhum. Então tinha que existir o P menos 1. Eu fiz toda aquela conta para provar que tinha inversa. A inversa ficou meio feia, mas saiu. Ok? Então, Uhum. beleza, A é diagonalizável. Daí ele está dizendo isso aqui, ó. Só que se tu lembrar lá do ensino médio, quando a gente aprende determinante, isso é um jeito rápido, A menos D ao quadrado mais 4BC, é um jeito rápido de calcular o determinante de uma matriz 2 por 2. Você pode. Lembra que eu te falei assim, eu ia te ensinar o jeito rápido, mas como tu não sabe o jeito normal, então eu vou fazer pelo normal. Eu falei isso, lembra? Foi. Aham. O jeito rápido é esse aqui. Para tu fazer o determinante de uma matriz 2 por 2, o jeito rápido é isso aqui. Daí tu tem que lembrar o seguinte, né? Se uma matriz tem um determinante diferente de zero, isso é uma regra de matrizes que a gente aprende lá no começo da matéria, começo de álgebra linear. Se o determinante é diferente de zero, significa que a matriz tem inversa, né? É diferente de 0, né? Isso. Então Uhum. aqui ele está falando a mesma coisa, né? Está dizendo que tem que ser diferente de zero. No caso ele falou maior que zero, mas vai ser maior que zero porque por causa do quadrado ali, né? É uma condição aqui que isso aqui seja maior que zero, beleza? Beleza? Então vamos lá, vamos tentar chegar nessa expressão que é a expressão clássica aí da inversibilidade, quando nós temos matrizes 2 por 2. Então, se a gente está querendo encontrar coisas que têm a ver com de ser diagonalizável, estamos falando de autovalores. Então, vamos achar os autovalores dessa matriz. Isso aí eu acho que você pode fazer para mim, né? A menos lambda, B, C, D menos lambda igual a zero. Essa tem como tu encontrar, então, para mim, o polinômio característico, por favor? Compro. Beleza. Bem, eu não vou colocar zero aqui dessa vez, tá? Eu vou colocar o delta, que é o símbolo de determinante. Tu já vai entender por quê.
Como, como, vou te mandar a foto. Olha o que que ficou aí. Ah, hum, beleza, né? Beleza, beleza, beleza. Não está errado, não. Só que você pode reescrever isso. Isso que você fez dá para ser reescrito de outras formas. Ok? Como? Uhum. Já vou te mostrar. Só vou escrever o que tu colocou lá na folha. Em Portugal tá que horas é? Que horas são? Oh, Aqui é 4 horas a mais, então significa que é 11 horas e 12. caramba, que massa. Eu tenho uns amigos É. que foram por aí. Ah, o que mais tem é brasileiro aqui. Vieram fazer o quê aqui? Eles. É ó, o irmão dele, de um deles, trabalhava num salão aí de cortar cabelo, sabe? Ah, é? Aí esse meu amigo tentou medicina, tentou uns 3 anos de medicina, não conseguiu e foi por aí tentar a vida. Entendi. Qual cidade ele mora? Ixi, eu não sei, não perguntei. Deve ser Braga, cidade que eu moro. Mas tem é brasileiro aqui. Brasileiro vem tudo pra cá porque o aluguel é mais barato. O aluguel é bem Você tá, carinho aqui, então. você tá Bem, vamos fazendo o que lá. aí? Tá, Ah, vamos. eu coloquei aqui, eu fiz uma besteira, na verdade, eu coloquei o delta onde eu não deveria pôr. Aqui é zero, tá? Mas tudo bem. Não dou nada lá, tua conta tá perfeitamente certa. Agora sim, se eu for escrever o delta, como é que vai ser o delta aqui? Bem, quem que é o A? Ou melhor, quem que é o B? B é esse cara. Uhum. A mais D ao quadrado, ó, tá ficando parecido com o que a gente estava trabalhando lá. Menos 4 Agora vezes entendi. o A é um vezes o C. O C são os caras sem lambda. Então, o C é AD, opa, AD, caramba, AD menos BC. Que é justamente o que o enunciado estava falando, né? Se tu voltar lá no enunciado, tu vai ver isso, certo? Certo. Você vai ver que o nosso discriminante aqui deu exatamente A menos D ao quadrado, mais, como é que a gente pode fazer agora aqui? O que o enunciado falava mesmo?
que era 4BC, né? Falava isso. Ah, sim, qualquer coisa. Já vou chegar lá, já vou chegar lá. O enunciado não fala exatamente isso aqui, mas fala uma coisa muito parecida. Vamos olhar lá no enunciado. Ele fala que vai ficar uma coisa assim, ó. Mas nós temos ali AD, né? A mais D nós temos. Nossa conta por enquanto. E ali está A menos D. Certo? Uhum. Muito bem. Muito bem. Se a gente abrir esses termos aí, vai ficar. Continha chata, hein? Vai ficar A ao quadrado mais 2 vezes AD mais D ao quadrado mais 4AD menos 4BC. isso. 4PC. Mas é menos 4 que eu coloquei um sinal de retardado. Menos 4. Então aqui é menos, aqui vai dar mais. Beleza? É a conta, né? Uhum. B quadrado menos 4AC. Certo? Menos 4AC. Menos 4AC. Não vamos confundir o A da matriz com o A que a gente normalmente chama as coisas na equação de segundo grau. Ok? Uhum. Esse é o A, esse é o C. Beleza? Acho que Tranquilo. tu conseguiu acompanhar. Então vai ficar desse jeito. Esse é o nosso determinante. Então, olha só que legal. Aqui tu tem 2AD menos 4AD. Então a gente pode dizer o seguinte: A ao quadrado menos 2AD, junta tudo, né? Mais D ao quadrado. Concorda comigo? Uhum. Mais o BC. Aqui era 4BC que eu esqueci de multiplicar o 4. Hoje tá complicado. Sabe o que é isso? Eu não comi. Quando a gente não come, carboidrato falta no cérebro, fica burro. Né? Era chuveirinho aqui, né? Então, tem um Olha que 4. eu acordei 5 horas da manhã. Pois é, tu tem desculpa, eu não tenho. Não, eu tô dando a minha desculpa. Minha desculpa é o carboidrato. Pô, velho, eu não queria ter te acordado cedo, hein? Não é pra tu me odiar, não. E eu falei pra tua mãe, depois ela pode até te mandar um print. Ela falou, não, mas não quer mais cedo, não. Não, vamos fazer duas seguidas. Não, minha Além de mãe que tá. duas seguidas é bem mais cansativo também. Não sei se tu não concorda comigo. É. Não, minha mãe é full, é full. Ela acabou comigo. Viajou total. Ela queria que tu acordasse cedo. Ela deve ter dito, ah, não, o professor disse que só podia nesse horário. Mentira. Eu falei que podia em outro horário mais tarde. Eu vou até mostrar aqui, ó, pra não dizer que eu tô mentindo. Eu falei aqui, ó. Eu tenho um aluno às Não, 10. Eu falei assim, ó, vai ser das 9 do Brasil às 10 e depois das 11 às 12. Eu não sei se tu pode esse horário, mas era o horário que eu tinha dito. não, minha mãe não tá nem aí, não. Ela é full. Que sacanagem, velho. Poxa. Mas beleza, agora foi, né? Pelo menos vai terminar Não, isso, vai poder fazer tuas coisas aí no resto do dia. não, eu nem consegui dormir, você acredita? Sério? Como assim? Eu tive insônia nessa noite. Pô, aí não, hein, cara. Deve ter ficado jogando LOL até tarde. Vai dar nisso. Não, pior que não. Foi tipo assim, sabe aquela insônia de ansiedade dessas provas? Em que eu tenho Ah, tanta coisa para resolver, tanta coisa para estudar. Aí eu pensei demais e fiquei. Fiquei. entendi. Bem, eu vou te dar umas dicas, cara. Isso se chama logoterapia. Quando tu tiver assim, eu sempre faço isso e funciona. Primeiro, eu tento dormir normal, né? 5 minutinhos. Eu fico olhando para aquelas coisas meio bizarras que aparecem na nossa mente quando a gente fecha o olho à noite, né? Tu tem tudo a Hum, ver com a pineal lá, aquilo que gera os sonhos e tal. Daí aquilo me leva pro sono. Se não me levar, eu fico pensando assim, já que eu não dormi, eu digo para mim mesmo, então eu vou ficar a noite inteira acordado. Dane-se. Vou mostrar para todo mundo que eu sou o cara com a maior insônia do mundo. Daí isso rir de mim mesmo me faz dormir. Isso aí é logoterapia, velho. Um dos únicas psicologia que realmente vale a pena. Agora olha só que interessante, meu cara. Digo isso porque eu sempre tive insônia pra caramba. Tá? Isso aqui é um polinômio de segundo é, grau aberto, né? É um trinômio quadrado perfeito aberto, não é o a menos d ao quadrado, isso aqui? uhum. Pois é. Mais 4bc. Oh, exatamente o que estava lá no enunciado agora. Até que enfim, né? Chegamos. Tu achou que eu tava te enrolando, que eu tava fazendo um monte de coisa nada a ver? Chegamos, pô.
Beleza? Agora vem a coisa, né? Qual que é o argumento aqui? Vamos olhar lá para o enunciado. Cadê aqui? Mostre que se, ele está dizendo, se esse negócio aqui for maior que zero, então A é diagonalizável. Ok? Nós encontramos esse negócio. E esse negócio, chuta, é maior que o delta. Desculpa, é igual ao delta. Esse negócio aqui é igual ao delta. Então ele está dizendo assim, ó, no enunciado, só vou escrever o que está no enunciado. Se isso aqui é maior que zero, no nosso caso, significa que o delta é maior que zero. Uhum. Ok? O que significa que o discriminante, que o determinante, não sei como é que tu chama, é positivo. E quando tu está resolvendo Bhaskara, o que significa tu ter o delta maior que zero na hora da solução lá? Significa que tu vai ter quantas soluções? Duas. Duas diferentes, né? Ou seja, Uhum. significa que tu vai ter aqui dois autovalores, certo? Se for maior Certo. que zero isso aí, significa que tu vai ter dois autovalores, concorda comigo? Sim. E Dois se tu tem autovalores. isso, e se tu tem dois autovalores, né? Tu vai ter dois autovetores, Li, ou seja, tu vai ter a matriz P, ou seja, tu vai ter a matriz P' também. Porque se for dois autovalores ali, vai ter a matriz P', ou seja, o A vai ser diagonalizável. Porque se tu lembrar do que eu fiz no outro problema, eu falei para você. Se existir a matriz P', não, P-1, né? Se existir a matriz P-1, Sim. significa que o A é diagonalizável. Beleza? Uhum. Então eu vou escrever um pouco isso aqui, porque daqui para frente é só teoria, não precisa mais provar nada. Beleza? Ó, como o. Bem, se aquilo que está no enunciado for maior que zero, significa que o discriminante do polinômio característico, ou seja, da matriz A, é positivo, ou seja, tem dois autovalores reais e distintos. Sendo assim, gerará dois autovetores Li, sendo assim, vai existir uma matriz P que lhe permite uma inversa, e sendo assim, a matriz A, por definição, é diagonalizável. Pronto. Beleza? Tá aí a prova. Acredita quem quiser. Show de bola? Uhum. Fechou. Fechou. Ah, nós temos a C Show. ainda. Vamos ver a C. Duas matrizes N por N, A e B, são ditas semelhantes. Se existe uma matriz N por N, P inversível, tal que B igual a. Bem, é a matriz. Definição de diagonalizável, de coisa diagonalizável é isso, né? Normalmente, quando a gente está trabalhando aí nas coisinhas, né? A gente tem que o A, ou o D, no caso, aqui tanto faz a ordem, vai ser P' AP. A gente chama essas matrizes de semelhantes, beleza? A A é a diagonalizável. Só que aqui ele está querendo fazer a coisa de um modo mais geral, não pensando só na diagonalização de matrizes, etc. Beleza? Mas é isso que a gente usa para diagonalizar, tá bom? Uhum. Então, só para tu lembrar, né? Ou seja, se tem a ver com diagonalização, tem a ver com obter o polinômio característico. Portanto, vamos ter que apelar para isso de novo. Então, vamos lá. Ele está falando aqui de um jeito bem genérico, então eu vou escrever de um jeito bem genérico também, ok? Ó, vamos só lembrar o que ele está assumindo. Espero que você esteja com o arquivo aberto aí. Duas matrizes N por N, mesma ordem. A e B são ditas semelhantes. Existe uma matriz N por N P inversível, tal que tu relaciona o B e o A dessa forma. Aqui, ó, B e o A, B e o A. Beleza? Elas são semelhantes se isso for verdade. Verifique que matrizes semelhantes têm o mesmo polinômio característico. A gente quer provar que os polinômios característicos dessas matrizes serão iguais. Então a gente vai ter que provar isso de uma forma genérica. Tá bom? A gente não tem uma matriz A e uma matriz B específica. A gente vai ter que provar de uma forma genérica, assumindo coisas. Então a gente vai assumir que A e B é aquilo que ele falou, é N por N, semelhantes, de modo que
vai existir uma matriz P inversível, né? Isso que tem que existir. P deve ter inversa, ou seja, P menos 1. Muito bem. De tal forma que vai acontecer aquilo que está lá no enunciado, né? Vamos agora definir o polinômio característico do B. Falou de diagonalização, tem a ver com polinômio característico. Não é aquele determinante do B menos lambda I? Uhum. Isso. Mas olha só que legal. O que é B, né? O B é essa parada aqui. Isso aqui tu deve ver teu professor fazer o tempo todo, ele parece que é mágica, né? Esse tipo de coisa. Vai trocando, vai chegando naquilo que tem que chegar. É assim, cara. Matemática tem essas frescuradas aí. Eu Agora, acho, eu diga, acho diga. foda, velho. É foda, mas é foda assim. É bonito de ver, mas é chato, né, mano? Tipo, Sim. quero dizer, se não tu vai trabalhar com isso, é uma perda de tempo desgraçada, né? Nossa, Porque o que que. eu acho o IAL uma das matérias mais foda que existe. Mas é uma das matérias mais fodidas também pra mim, tipo, porque pra você imaginar as paradas é muito difícil. Mas é uma coisa que é álgebra, né? Eu acho muito bonita a álgebra. É bonito mesmo, bem bonito. Quem domina ela faz um monte de coisa. Às vezes, um monte de coisa inútil, né? Porque, vamos dizer assim, uma definição matemática ela pode ser verdadeira apesar da realidade. Quero dizer, pode ser que nada na natureza seja descrito por uma matriz específica que tu vai lá e faz uma conta e na conta funciona. Entende? Tu pode criar um monte de modelo matemático que não descreva nada na realidade. Então tem que tomar cuidado com isso, o cara fica meio louco, entende? Sempre tem que. Por isso que eu gosto da física. Que é uma matemática que tu vai buscar algo no real. Apesar de que também, às vezes, a física inventa um monte de merda, né? Por exemplo, eu sou cosmólogo, velho. Mas eu não Caralho, boto. isso aí é a área da cosmologia foda. Isso mesmo. É, eu estudei tudo, física, matemática, astrofísica, cosmologia, mas eu gosto bastante de cosmologia, mas eu quero dizer o seguinte, às vezes, né, o pessoal, os físicos são muito materialistas, eles jogam Deus para fora da equação, mas eles criam novos deuses, assim, do tipo bilhões de anos. Tudo na física é bilhões de anos. Ah, essa coisa não funciona direito agora, mas em bilhões de anos funcionaria. Entende o que eu quero dizer? Não existe um. Não tem como tu provar isso. Não tem como tu pôr no laboratório os bilhões de anos lá e repetir o experimento, entendeu? Os biólogos Então, também tem muito disso também. a vida não é gerada aqui espontaneamente, mas em bilhões de anos seria. É, Isso é muito louco, né? É o novo Deus deles. Eles não dizem que é Deus que criou, mas é os bilhões de anos que criou. Tipo, isso é uma ciência meio tosca, entendeu? Porque falta mais argumento aí, falta explicação. Sacou? velho, falta muita coisa. Muita coisa inexplicada. Muito bem, então vamos lá. Então, é isso aí. Isso é bom, né? Tipo, não estou dizendo que é uma coisa ou é outra, só estou dizendo que tem que ter a discussão. Mas no Brasil, tu discutir ciência, dizer que o padrão pode estar errado é a mesma coisa de dizer que tu é negacionista, que tu é maluco. É gente que não sabe o que é ciência, né, velho? Eu lembro na época da pandemia, eles diziam, ciência, ciência. Cara, eu trabalhei 15 anos como, entre aspas, cientista, com um monte de outros, entre aspas, cientistas. A gente nunca se denominou cientista. Então, o que a gente nunca denominou que a gente estava fazendo ciência. A gente sempre usava outro linguajar, entendeu? Vou escrever meu artigo, tô fazendo minha pesquisa. Então, quando vem babaca falar, mas a ciência diz isso, eu já sei que é retardado, entendeu? Eu sei que não dá para levar a sério, sacou? O bagulho é doido. Olha só o que eu, olha só o que eu fiz aqui, mano. Pô, eu falo demais às vezes. Mas ó, olha só, É eu muito só bom. troquei aqui, eu só troquei aqui de novo, levando em conta as definições que a gente tem de diagonalização. Olha só, o carinha continuou aqui, mas eu botei esses caras aqui do lado. Por quê? Porque eu posso. Quando a gente está falando de uma matriz diagonal, a gente pode afirmar que isso aqui é verdade, ok? Pela própria definição de diagonalização, certo? O I não é a matriz diagonal? Sim. Então, se eu colocar um P-1 e um P genéricos aqui, não vai mudar.
vai continuar sendo verdade, vai continuar sendo a matriz diagonal. Porque a diagonal da matriz identidade é ela mesma. Entende o que eu quero dizer? Tu tem uma matriz diagonal associada a isso aqui. Qual que é? É ela própria. Entendeu? Opa, troquei as bolas aqui. A matriz diagonal associada é essa. Então eu ter colocado isso aqui não mudou nada. Beleza? É. Agora, por que eu estou aumentando o tamanho das coisas, né, velho? Por que eu estou aumentando o tamanho das coisas? Para eu poder juntar tudo depois. Agora, como tá todo mundo entre pelinha e P, olha só o que eu vou fazer. Eu estou chamando de pelinha de novo, né? P-1. P-1 e P. Falta de carboidrato é tenso. Então tá aí. Né, eu coloquei esses caras em evidência, tá vendo? Daí, dentro ficou o nosso A junto com lambda I. Ok? Uhum. Perfeito. Muy bien, muy bien. Ah, bem, agora o que a gente pode fazer, né? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar uma coisa muito interessante. Esse cara aqui dentro, a gente já viu ele várias vezes, né? Isso aí não é o determinante? Sim. Já viu esse cara várias vezes. Na verdade, isso aqui tem a ver com alto valor, quero dizer. A gente já viu ele dentro daquela expressão do alto valor o tempo todo. A gente sabe que isso aqui vai nos dar um alto valor. Ou seja, a gente sabe que isso aqui é um escalar. Então, isso aqui tem a ver com ser escalar. Portanto, se é um escalar, a gente pode mais facilmente tirar ele de dentro dessas relações matriciais que a gente está colocando aqui. Olha só o que eu posso fazer em outras palavras. Eu posso dizer que isso ali é igual a P menos 1P. É um escalar, eu posso rearranjar do jeito que eu quiser. A menos lambda I. Tá vendo? Eu só troquei as ordens aqui. As ordens dos fatores não alteram o produto normalmente quando a gente está trabalhando com. Bem, sempre quando a gente está trabalhando com números. A ordem dos fatores não altera o produto. Quando a gente está trabalhando com escalares. Não altera. Quando a gente está trabalhando com matrizes, às vezes altera. Às vezes a B é diferente de BA. Ou seja, elas não comutam. A gente fala que as matrizes não comutam. Mas nesse caso, não tem problema. De novo, porque a gente está num caso especial aqui, onde isso aqui é um escalar. Ok? Uhum. Portanto, o que é isso aqui, né? O que é isso? Isso aqui é 1. É uma matriz vezes a sua inversa. A gente sabe que isso aqui vai dar a matriz identidade. Ok? Mesmo I que está aqui. Uma matriz vezes a sua inversa sempre dá identidade. É que nem quando tu multiplica um número pelo seu inverso. Dá 1. Sim. Uma matriz pela sua inversa dá 1. Qualquer número, na verdade, pelo seu inverso dá 1. Então, a mesma coisa acontece com matrizes. Quando eu multiplico uma matriz pela sua inversa, dá 1. Então, olha só quem que sobra ali dentro. Olha só quem sobrou. Só esse cara aqui. Que, pela definição, é o polinômio característico do A. Então, eu acabei de provar que o polinômio característico do A é igual ao polinômio característico do B. Quando o A e o B são matrizes semelhantes. Ok? Uhum. Show de bola. Então tá aí a prova, velho. Vamos recapitular a prova aqui. Escrevo o polinômio característico do B. Escrevo na forma de determinante. Sabendo que o B é isso. Como eu quero provar que o polinômio característico do B é igual ao do A, né? Eu vou ter que transformar o B em A de alguma forma. Transformei com essa relação aqui denunciada. Da semelhança das duas. Escrevi isso aqui porque posso, uma vez que isso aqui é uma matriz de identidade. Juntei tudo numa coisa só. Como é um escalar, eu posso separar.
matei isso aqui, transformou em 1, isso aqui é o pronome característico do A. Ok? Uhum. Show, tá aprovado aí, mano. Muito bem. Essa aí não tinha muito como eu te pedir para fazer alguma coisa. Ela é bem teórica. Beleza, tá feito. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Então tá bom, tô pondo fé que Isso tu tá vai para entendendo. Portugal por quê, Isidoro? Por quê? Porque eu não Uhum. tanquei o Bostil. Eu vim pra cá em novembro. Tem condição, Brasil não dá pra pessoa crescer, cara. Fazer uma loucura. Aí você trabalha aí no, na Trabalho, Cosmos. tô te dando aula aqui. É o que eu trabalho. Não, em Eu vou cosmologia? começar um pós-doutorado aqui, tô começando já o meu pós-doutorado, outro pós-doutorado, né, aqui na universidade lá da minha casa. E é isso, eu vou continuar a pesquisa. Mas eu não Ai, ligo que muito pra bom. isso, não. Posso continuar dando aula tranquilamente. Mas é legal às Não, vezes, né? Uma coisa parece que mais. tu. Não, aula é o que tu gosta, né? Mas é porque, velho, eu acho muito foda a cosmologia, juro. É massa mesmo. Mas. Sei, é que eu já estudei tanta física na vida, eu tô meio cansado, mano. Pensa. é, Desde o ensino médio, ou seja, 2006, até 2000 basicamente 2021 eu terminei o meu pós-doc. Tudo É isso aí muito. estudando física, física, física atrás de física. Então é muito tempo, né, velho? Hora cansa. Eu tô gostando de ler outras coisas agora no momento. Quando eu tiver mais velho, eu volto a estudar física. Mas é legal mesmo, cara. Legal mesmo entender o universo aí, como é que funciona. Já estudou por conta? Se interessa? Não, algumas coisas assim, tipo, coisas bobas. Eu gosto muito de estrelas, sabe? Ah, Acho legal. foda. Estrela de nêutron foi minha tese de doutorado. Como explicar as observações de estrelas de nêutron com massas maiores do que o esperado pela relatividade geral. Caraca. A relatividade geral espera massas com um pouco menos de duas massas solares. Estrelas de nêutrons com um pouco menos de duas massas solares. Só que a gente está observando duas massas solares, mais de duas massas solares. Daí como é que explica isso? Né? Minha tese era que isso tem a ver com o fato de que a gravidade não é descrita simplesmente pela relatividade geral. Tem que fazer umas modificações na gravidade para ela funcionar de verdade. Porque se tu parar para pensar, a gravidade é uma força muito mais fraca que todas as outras forças naturais, né? Sabe que existem quatro forças naturais, sabe quais são? É, A gravidade, o gravidade elétrica, eletromagnetismo, a forte eletromagnetismo. e a fraca. A gravidade junta as massas, né? O eletromagnetismo tem a ver com os átomos e tal, os elétrons. A força forte é o que mantém o núcleo coeso. E a força fraca tem a ver com o decaimento radioativo. Só que a gravidade ela é muito menor, muito menor que as outras. Muito menor que as outras. É, menor demais. Isso não faz muito sentido, porque normalmente na física as coisas têm a mesma ordem, né? Você está tratando de uma coisa na física, temperaturas de qualquer coisa que seja, tem sempre a mesma ordem. Por aí vai, né? Carga elétrica, por aí vai. Por que a gravidade é tão fora de escala? Né? Minha ideia é que, na verdade, a gravidade ela não está bem descrita lá na relatividade geral, a gente tem que pensar em modelos alternativos. Um modelo, Caramba. por exemplo, que eu pensei, eu acho ele bem interessante para conversar aqui, é o modelo do Book, que todas essas quatro forças estão em quatro dimensões só, mas a gravidade ela tá em cinco dimensões. Daí o que acontece? A gravidade ela vaza mais para essa quinta dimensão, a gente pode dizer que a quinta dimensão está aqui nesse eixo, e as outras quatro dimensões estão nesse. Sacou? A gente chama essa quinta dimensão de bulk. E a gravidade vaza para esse bulk. Então, como ela está mais nesse bulk do que nas outras quatro dimensões, ela vem mais fraca para as outras quatro dimensões. Enquanto essas aqui só existem nas quatro dimensões, entendeu? Não existem no bulk. Caralho.
Que foda. Nossa, muito. É uma ideia, não estou dizendo que é certa. Estou dizendo que funciona bem para modelos cosmológicos, talvez explique as estrelas também, a massa das estrelas meio bizarra. Hein? Por exemplo, aquele filme Interestelar é mais ou menos essa ideia. O cara vai para uma outra dimensão onde a gravidade funciona bem. E daí ele consegue mandar os sinais lá para a filha dele, para ele mesmo no passado e tal. Já viu Interestelar? Uhum, eu vi. Filme incrível. Massa, né? Ele dá a coordenada todinha. É isso que eu pensei quando você falou isso. Exatamente. Ele vai para uma outra dimensão onde consegue controlar a gravidade, no caso é o Book. Daí, controlando a gravidade, ele manda sinais ali para as outras quatro dimensões, que é onde ele existe, a filha dele existe, no passado e tal. A ideia é essa. Show de Foda. bola! E aí, qual questão tu quer ver agora? Vamos pra. Deixa eu ver. Vamos fazer uma questão da prova. Como tu quiseres. Qual questão? Essa 4. Ou, é, 4. Exiba a matriz associada à rotação de 60 graus, isso? Isso. Uhum. Você falou de Hum, rotação aquela hora. isso, tem a ver com aquela matriz, então, né? Por isso que eu falei, que aquela matriz é muito importante. Opa, fechou aqui a parada. Muito bem, vamos começar este programinha. Bem, como é que a gente vai começar? Nós temos que primeiro rotacionar, depois refletir. Ah, como é que vai ficar? Vai ficar aquela nossa matriz primeiro de rotação lá. Deixa eu escrever ela aqui. Era cosseno de alfa menos seno de alfa. Ah, daí era seno. Seno e cosseno. Exatamente. E agora tu vai ter uma rotação aí De de 60. 60 graus. Ah, então, no caso do alfa, a gente vai ter que colocar 60. Uhum. Que é π sobre. E não precisa, né? O que tu precisa é dos números. Qual que é o, qual que é o cosseno de 60? Me diz aí. Cosseno de 60 é um meio. Um meio, né? Então aqui vai ficar um meio. Uhum. Aqui vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2. E aqui vai ficar Um meio. um meio de novo. Show de bola. Bem. Muito bem. Então essa é a matriz de rotação 60 graus. Vou colocar aqui. Tá bom? Agora a gente quer fazer a matriz de reflexão. Cara, essas matrizes a gente costuma chamar de operadores. Beleza? São coisas que algumas tu tem que decorar. Então, a matriz de reflexão é em torno da reta y igual a x. Né? O que seria isso? Também tem a ver com rotação. Refletir é uma espécie de rotação. Mais ou menos. Né? Eu não quero falar cagada aqui para não ser. Para depois dizer, mas o professor falou. Mas tem a ver. Então eu só quero dizer, quero que tu decore. Então, tá? A reflexão na reta y igual a x é uma. Bem, primeiro, quem é a reta y igual a x? Deixa eu colocar aqui. A reflexão. Em torno desta reta aqui, ó. Essa é a reta y igual a x. Tá vendo? Uhum. É Passando uma reta que caloria. passa ali, a reta bissetriz, não é? Sim. Então, refletir, por exemplo, uma coisa que está aqui, vai aparecer aqui, como se fosse um espelho. Como se o espelho Uhum. tivesse ali nessa reta, sacou? Bem, Uhum. quem é a matriz que descreve isso? Vou chamar de M, 0, 1, 1, 0. Olha só, a reflexão nessa reta é o inverso da identidade, tá vendo? O contrário da identidade. A matriz Ah, de identidade não é 1001? uhum. É o contrário. Então, veja, o que ele está pedindo para a gente? A matriz associada à rotação seguida de uma reflexão. Ele quer essa matriz.
Então, essa matriz, eu vou chamar de T, vai ser a matriz M, e agora a matriz R, ok? Rotação seguida da reflexão. Matriz M vezes a matriz R. Certo. Agora é só fazer a multiplicação. Isso aí tu pode fazer para mim, né? 0, 1, 1, 0, que multiplica ali a nossa, era 1 meio, menos raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, 1 meio. Quando você fizer essa multiplicação, você me fala, beleza? Eu... Eu vou parar o cachorro ali, só um segundo. E aí, meu bom, fez a multiplicação? É, eu tenho uma dúvida. É linha por coluna, não é? Sempre. Linha por coluna. Uma Bem, multiplicação. isso. Então vai ficar raiz de 3 sobre 2 Aham, é zero. Raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2 zero. aham, exatamente. Muito bem. Aí precisa de resultado disso e de fazer um Não, determinante? não, 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 né? era só a matriz mesmo, ok? Ah, tá. Aí essa matriz é a rotação Agora vamos pro descendente resto, mais né? a reflexão, né? Isso, exatamente. São essas duas Caramba. coisas. Explica a Hum, razão pela qual as matrizes blá 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 não são diagonalizáveis sobre os reais. Não são diagonalizáveis sobre os reais. Como é que a gente prova isso? Bem, não ser diagonalizáveis sobre os reais. De novo, falou diagonalizável, já sabe que tem a ver com alto valor das coisas, né? uhum. Então, tem que ver quais são os autovalores disso aí. Não quer calcular ali o alto valor do A para mim, por favor? Calculo. O alto valor? Isso. E aquela do A menos D ao quadrado mais 4 Mas aquilo lá já é BC? outra conta, né? É, aquilo lá também é diagonal, não é? Sim. Mas aqui é só fazer o alto valor, né? Ainda não tem a ver com diagonalização. A ideia é, se não tem, ó, ele está falando aqui, ó, não são diagonalizáveis sobre os reais, ou seja, muito provavelmente esses autovalores não vão existir. Ou vão ter multiplicidade 2, ou vão ser complexos, entendeu? E se forem complexos?
Daí, perfeito, provamos o que o problema está pedindo. Hum, vai ter só uma raiz. Aí, ó. Lembra que a gente conversou sobre isso? Que para ser diagonalizável, tinha que ter dois autovalores distintos. Cara, deixa eu atender o telefone. Só um segundo. Uhum. Não precisa, né? A mulher vai. Ó, tinha que ter dois autovalores distintos para ter dois autovetores, para que assim os autovetores sejam linearmente independentes, e aí você tenha o P e tem o P menos. Né? Então, se tu teve um autovalor só, isso não vai acontecer. Certo? Certo. No outro caso ali pode ser que seja complexo. Daí tu faz se tu quiser depois. C. Verifique se as transformações blá 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 são lineares, justificando sua resposta. Transformações lineares. Isso é uma matéria anterior, né? Lembra como prova que se uma transformação é linear ou não? Não, isso eu tenho dificuldade. Isso é uma matéria bem anterior aqui, tá? Não tem nada a ver com diagonalização, essas coisas aí. Bem, é fácil fazer isso até, comparado com o resto das coisas que a gente fez hoje. Vamos lá. Para que uma matriz para que uma transformação seja linear, tem duas regras. A transformação da soma de dois vetores é igual à soma das transformações. A transformação da soma é a soma das transformações, tá bom? Uhum. E quando tem um vetor multiplicado por uma constante, é a mesma coisa que a constante multiplicando a transformação desse vetor. Beleza? Certo. Certo. Qual é a transformação mesmo? Isso aqui, vamos fazer a A aqui. Ó, isso aqui eu olho e eu já sei que não é, tá bom? Mas é porque eu já tenho a vista treinada para essas coisas. Como é que eu sei que não é? Por causa dessa soma aqui, cara. Ó. Essa soma estraga tudo. Se é linear, não pode ter coisa somando. Lembra quando a gente está lá no ensino médio, eles nos ensinam a equação da função linear? A função linear são todas essas retas que passam aqui pelo eixo x, pela origem, desculpa. Todas essas retas que passam pela origem são retas lineares, beleza? São funções lineares. Não entendi. E todas essas É, retas têm uma equação do tipo ax, não tem o b. O b é quando ela cruza aqui em outro valor, né? Isso é uma uhum. função linear. Então, para ser linear, não pode ter esses caras somando, porque senão viram coisa que não é linear. Ok? Agora, vamos provar pela regra. Qualquer uma das regras que a gente provar ali, tá valendo. A gente provar que. Eita. A gente provar que não funciona, tá bom? Já tá valendo. Então vamos fazer a primeira ali.
Vamos pegar dois vetores genéricos aqui. Vamos dizer que o U é igual a x1, nosso vetor U é um x1, y1, ok? Então, quando eu transformo o vetor U, o que vai acontecer? Vai ficar x1 mais 3, y1 mais 3, mais 7, concorda comigo? É. Fazer o mesmo com o V. x2, y2. Agora, quando eu transformo o V, vai ficar x2 mais 3, y2 mais 7. Bem, vamos então fazer a soma desses vetores. Quem é o mais V? Por quê? Porque eu já tenho a soma das coisas aqui, né? Já vou falar sobre isso. Ou melhor, eu não vou fazer essa soma ainda aqui. Vamos fazer isso aqui, que é uma parte da conta já. Vamos somar esses dois caras. Porque, né, o enunciado fala sobre isso, né? Para tu provar, isso aqui vai ter que ser igual a uma outra conta que eu vou fazer depois. Então vamos primeiro encontrar essa Uhum. parte da conta, beleza? Quando a gente soma, a gente sabe. Soma coordenada com coordenada. Então vai ficar x1 mais x2. 3 mais 3, 6, né? Y1 mais Y2. 7 mais 7, 14. Eu quero que você repare que o padrão já se perdeu, né? O padrão era sempre uma coisa somando 3, não somando 6. Então isso já dá a Sim. entender que não está certo. Mas vamos provar de fato. Quem é 1 mais V? O mais V é. Quem é o nosso U e nosso V? Nosso U e nosso V é x1, y1, nosso V é x2 e y2. Então 1 mais V, guarda isso aqui, tá? Vamos guardar aqui, ó. Chamar isso aqui de 1. Agora vamos fazer o mais V aqui. Então, quem é o mais V? É x1 mais x2. Cor de preto aqui. Ó, esse é o U e esse é o V, certo? Não estou falando das Uhum. transformações. Estou falando de U e de V, que eu defini aqui como x1. Então vai ser x1 mais x2. E o V, y1 mais y2. Tudo bem até aqui? Uhum. Ó, vamos recapitular. Essa é a minha transformação. Então eu defini um vetor que faz parte desse espaço aqui. Qual é o espaço? R2. x1 e y1. Defini outro também, x2 e y2. Transformei eles, de acordo com a regra. Transformar é só, no caso, soma 3 e soma 7. Fiz isso com os dois. Agora, eu peguei essas transformações e somei. Você concorda comigo que dá isso, né? Beleza? Uhum. Agora eu somei os dois vetores. Por quê? Porque a regra me diz que se essa soma for igual à transformação dos vetores somados, então, então a nossa transformação é linear. Agora vamos transformar isso aqui? Eu acho que tu concorda comigo, né? Que isso aqui é o teu novo x e esse aqui é o teu novo y, né? Esse vetor soma. Concorda comigo? Concorda? Concordo. Eu só estou dizendo que é o novo x e o novo y do teu vetor. Uhum. Nova coordenada x e nova. No caso, como é uma soma, é a soma das coordenadas dos anteriores. Bem, como a transformação diz que a gente sempre tem que pegar o x e somar 3, vamos fazer isso. O meu x é x mais 1, é x1 mais x2. E eu tenho que somar 3, é o que a regra diz. No novo y é y1 mais y2. E a regra diz que tem que somar 7. Então eu olho para isso, que eu vou chamar de 2. Eu olho para o que eu chamei de 1 e percebo que elas são diferentes. Concorda comigo? Sim. Percebeu? Diferentes. Então, se é diferente, não é transformação linear. Entendi. Tá bom? Uhum. Pronto. Bem, cara, é o que eu posso te ajudar por hoje, tá? Foi bem cheio de coisa. Espero eu ter te ajudado aí. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar, beleza? Não, fechou. É Eu um vou assunto tentar fazer. complicado. Você já me deu um esclarecimento absurdo. Aí eu Opa. vou tentar terminar a lista. Aí se eu não terminar,
Aí eu te falo, tá bom? Tá bom. Porque como que a prova é só dia 17, eu tenho É, ainda uma semana, né? sim, eu falei para tua mãe também que é sempre importante que você venha com dúvidas de questões que tentou fazer e não conseguiu. É, Então, numa próxima aula, tente vir com questões assim, beleza? uhum. Não, fechou. Perfeito, então. Pô, show de Eu vou bola a tentar aula. fazer Logo que o essa, vídeo. tentar fazer essa prova, aí Aham, eu tiro dúvidas sobre ela. tá bom. Logo que o vídeo tiver